Muita alegria, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o pastor Renan. Quando eu o cumprimentei ali, eu disse, bem-vindo à sua igreja. Quem concorda, diga amém. Vamos receber o pastor Renan com honra, vamos receber com alegria. Glória a Deus. Paz de Cristo a todos. Gênesis 25, por favor. A partir do verso 19. Meu querido amigo, pastor Vitor Hugo, muito obrigado. Meu pastor aqui em Anápolis. Deus abençoe o senhor, toda a sua casa. Obrigado pelo carinho de sempre, pela aliança. Obrigado por me receber sempre. Todos os demais amigos aqui, Deus vos abençoe. Deus abençoe essa igreja de maneira rica, poderosa, abundante. Que o reino de Deus continue crescendo aqui em Anápolis através da vida de vocês. Que é assim que o reino cresce. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19, e eu vou ler até o verso 26. Gênesis 25, do verso 19 ao verso 26, fala-nos sobre o nascimento de Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, e do processo que se envolveu, né? Diz assim: estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu a seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. Amém e amém. Irmãos, havia uma promessa sobre a família de Abraão. Todos nós conhecemos essa narrativa bíblica, né? Essa história bíblica. Lá em Gênesis 12, Deus faz uma promessa a Abraão, quando chama na terra de Ur dos Caldeus. E dentre as promessas que Deus faz a Abraão, uma delas é que, a partir de Abraão, uma grande nação surgiria. E aí o tempo vai passando, Abraão não gera, Sara é estéril, todo mundo conhece a história. Em Gênesis capítulo 15, Deus ratifica essa promessa, Deus reafirma essa promessa a Abraão, ampliando ela. Se você pegar o texto de Gênesis 12 e Gênesis 15, vai perceber que há uma ampliação na promessa, porque em Gênesis 15, depois de Abraão perguntar a Deus, pedindo a Deus confirmação sobre a promessa, Deus fala que a descendência de Abraão seria como estrelas do céu e como areia na terra, ou como o pó da terra, ou como as versões areia do mar. Ou seja, Deus estava ampliando a promessa, Deus estava ratificando, dizendo: Abraão, a promessa vai ser maior do que você pensa. E nós sabemos que Abraão aguardou 25 anos até o cumprimento da promessa. Quando Deus o chamou em Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos de idade. E quando por fim a promessa se cumpre, Abraão tem 100 anos, Sara 90. Então Abraão aguardou 25 anos o cumprimento da promessa. Sara vive até os 127 anos de idade. Sara morre no capítulo 23 do Gênesis.
E a promessa tem que dar sequência, porque Abraão só teve com Sara Isaac. Então essa promessa que Deus fez a Abraão, automaticamente, ela se estende, ela está imbuída na vida de Isaac diretamente. Para que da descendência de Abraão viesse uma grande nação, Isaac também tinha que gerar. Isaac também tinha que ser pai. Isaac tinha que se casar. Já que Sara morreu e a promessa foi feita a Abraão e Sara, não tem mais como Sara ter filhos, até porque morreu aos 127 anos de idade. Já foi impossível aos 90, imagine aos 127, quando a idade que ela morreu. Então Sara morreu, mas a vida continua. No capítulo 23 do Gênesis, depois você leia, e quem me acompanha aqui nas redes sociais, eu fiz uma live, está até gravado no meu perfil do Instagram, eu te recomendo que assista depois, uma live falando sobre a morte de Sara, porque Abraão paga 400 ciclos de prata para comprar um sepulcro na cidade de Macpela, para enterrar Sara. E se você parar para analisar, um preço muito alto, porque a cidade de Samaria foi comprada por 80 ciclos de prata. José foi vendido por 20, Jesus por 30, e Abraão paga 400 ciclos de prata numa sepultura. Por quê? Porque custa caro enterrar aquilo que já morreu. O preço é alto, a gente tem que estar disposto a pagar para a vida continuar. Só que Sara morreu, mas a vida continua, a promessa tem que ter sequência. E aí no capítulo 24 do Gênesis, Isaac vai se casar com Rebeca. Quando Sara morre aos 127, a conta é muito fácil de fazer. Se ela foi mãe de Isaac aos 90, quando Sara morre, Isaac tem 37 anos de idade. 3 anos depois, Isaac vai se casar com Rebeca. Abraão manda o seu mordomo, provavelmente Eliezer, embora o texto não diga o nome dele, e ele busca uma noiva, Rebeca, entre a parentela de Abraão, porque o sangue tinha que continuar puro. Abraão diz, não pegue mulheres dessa terra, porque eu quero que o sangue da família continue puro. Busca entre a minha parentela uma moça. E o mordomo de Eliezer vai lá e traz Rebeca. Isaac então se casa com Rebeca aos 40 anos de idade. E quando Isaac se casa com Rebeca, ele sabe que tem que dar seguimento à promessa. Ele sabe que a partir dele, aquela promessa que Deus fez a seu pai, vai ter continuidade. O legado de Abraão vai ter continuidade através de Isaac. Naquele tempo, sem recurso médico como hoje, não dava para fazer uma ultrassonografia, não dava para fazer alguns exames, não dava para fazer muita coisa, então o homem só descobria que a mulher tinha algum problema para gerar depois da gestação, como também só sabia o sexo da criança, só sabia se a mulher podia gerar depois do casamento, como a mulher só sabia o sexo da criança depois da gestação, quando nascia. Tudo isso envolve o processo aqui de Isaac que nós lemos. Isaac se casa e ele quer ser pai. E imagino eu, embora o texto não diga, mas eu posso conjecturar com muito cuidado, que o tempo foi passando e Rebeca não foi gerando. E aí alguns questionamentos podem ter surgido no coração de Isaac. Por exemplo, será que vai acontecer comigo igual aconteceu com meu pai? Será que eu também vou ter que aguardar 25 anos? E eles chegam à conclusão que Rebeca é estéril. Então agora fica a pergunta, será que vai se repetir em mim o milagre que Deus fez na vida do meu pai? Será que vai se refletir na vida da minha mulher, o milagre que Deus fez na vida da minha mãe? Será que Deus é poderoso para repetir o milagre da esterilidade fazer a vida fluir? E aí o texto diz que Isaac ora durante 20 anos aproximadamente. Nós vamos ver isso aqui com mais calma. Quando o texto diz que Isaac ora instantemente, é porque Isaac se colocou a orar. Quando ele percebeu que a história estava se repetindo. Quando ele percebeu que o processo estava se repetindo. Do mesmo jeito que o pai dele passou por um processo de 25 anos para que ele pudesse nascer, agora Isaac não sabe o tempo que vai levar, mas ele sabe que por causa da esterilidade da sua mulher, ele também agora está imbuído num processo para que a promessa tenha seguimento. Para que a promessa continue caminhando dentro da família dele. Para que o propósito de Deus se cumpra na vida de Isaac, para que a promessa de uma grande nação pudesse fluir através dele. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui essa noite que tem feito as mesmas indagações de Isaac. O que está faltando para a promessa cumprir? Será que como gente que veio antes de mim teve tanta dificuldade para viver aquilo que Deus tinha, será que vai se repetir na minha vida também? Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é se vamos ter a mesma dificuldade, é se vamos ter o mesmo milagre, a mesma provisão. Se do mesmo jeito que Deus abriu a amado de Sara, Deus pode abrir a amado de Rebeca. Do mesmo jeito que Deus fez Abraão ser pai, Deus pode fazer Isaac ser pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é especialista em repetir milagres. Pães e peixes, Jesus multiplicou 2 vezes. Tempestade, ele acalmou 2 vezes. Mortos, estou falando só dos relatos dos evangelhos, ele ressuscitou 3.
Então Deus é especialista em repetir milagres. Talvez você dá uma ajeitada assim no retrovisor da sua vida, eu gosto muito de usar essa frase, você dá uma olhada para o passado e vê quantas coisas Deus já fez, e o momento atual parece que Deus não está fazendo. E você se pergunta, será que Deus pode fazer mais uma vez aquilo que Ele já fez no passado? Eu quero ser boca de Deus aqui para você e dizer, fique tranquilo que Deus é especialista em repetir milagres. O Deus que abriu a madre de Sara é poderoso para abrir a madre de Rebeca. O Deus que fez Abraão ser pai é poderoso para fazer Isaac ser pai também. Eu creio nisso. E aí, para a gente extrair, para nós extrairmos algumas lições aqui desse texto, vamos começar aí, porque todo o resumo desse processo que Isaac vai enfrentar, está no verso 21. Olha aí o verso 21, se você quiser me acompanhar, do capítulo 25. Isaac orou instantemente ao Senhor, por sua mulher, por quanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece simples, né? A gente lê o verso 21 aqui, ó, 3 verbos aqui, que mostram ações, e parece que tudo se resume só nesse verso 21. O texto diz, Isaac orou, o Senhor ouviu, e Rebeca concebeu. Dá para você preparar um esboço de uma mensagem aqui, uma mensagem textual. Isaac orou, o Senhor ouviu, e Rebeca concebeu. Agora o detalhe nisso tudo aqui é o tempo que leva. É que entre Isaac orar, o Senhor ouvir e Rebeca conceber, tem um processo. Entre você orar, Deus ouvir e Deus fazer, tem um processo. E é aqui que nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados para esse processo, porque não é tão rápido como resume-se o verso 21. Esse processo durou nada mais, nada menos do que 20 anos. E como é que a gente descobre isso? Verso de número 20 diz o quê? Que Isaac tinha 40 anos quando tomou a Rebeca. E no verso 26, Isaac tinha 60 anos quando os gerou. Guarde o que eu vou lhe dizer, toda promessa tem um propósito, tem um processo, mas também tem um propósito. Toda promessa tem um propósito e tem um processo, e todo processo demanda tempo. E eu preciso bater nessa tecla aqui, porque eu já falei isso aqui em outras mensagens. Eu estava hoje à tarde lá no hotel, pedindo a Deus uma palavra para ministrar o coração de vocês aqui, e fique tranquilo que antes de Deus falar com você, primeiro Deus falou comigo. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida demanda tempo, todo o processo de Deus na nossa vida demanda tempo. E por que é importante falar isso? Eu tenho conversado com alguns amigos, e todos temos chegado à mesma conclusão, a era do imediatismo. Antigamente os vídeos que funcionavam eram vídeos de 1 hora de mensagem no YouTube, hoje em dia são Reels de 15 segundos. O áudio do WhatsApp agora tem velocidade, 1, 1,5 e 2, porque ninguém tem tempo mais de ouvir uma mensagem de 2 minutos. Eu já disse isso aqui em outras ministrações, é uma luta contra o tempo. E quem sabe tem gente enfrentando um processo espiritual aqui, semelhante ao de Isaac, e o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo, você está dizendo, e aí, como é que funciona isso? É que Deus não trabalha com o nosso tempo. E eu sei que Deus trouxe gente aqui essa noite para dizer, aguarda, porque no tempo certo vai acontecer. Na hora certa, Deus tem uma resposta para a sua vida, Deus tem uma resposta para o seu coração. Então espera o tempo de Deus. Toda promessa tem um processo e todo processo demanda tempo. E aí tem um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, aos que sabem esperar, o tempo abre as portas. Só que eu fiz uma adaptação a esse provérbio chinês, aos que sabem esperar o tempo, Deus abre as portas. Deus abre as portas. Então espere o tempo de Deus. Isaac esperou 20 anos, Abraão esperou 25 anos, Jacó lutou 20 anos para sair da casa do sogro. Tudo aquilo que chega muito rápido não é bem valorizado, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Agora, tudo aquilo que demanda espera, tempo e esforço, quando vem é mais valorizado. Então aguenta firme, porque Deus não está demorando a fazer o que você precisa, é porque quando chegar vai ser maior do que você pensou que seria. Porque Isaac estava esperando um filho e vieram gêmeos no ventre de Rebeca. Então espera, porque o que Deus está gerando nesse processo é maior do que você imaginou, do que você pediu. Você crê nessa palavra? Eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro essa palavra aqui sobre a sua vida. Espera o tempo de Deus. Espera. Agora o que é interessante aqui, vamos lá, vamos pensar comigo. O clima aqui está muito seco, hein, pastor? Vamos orar para chover, igual Elias. Está tenso o negócio em Anápolis esses dias. Deus tinha uma promessa na família de Isaac. Gênesis 15, Gênesis 12.
Se Deus tem uma promessa, por que foi necessário Isaac orar 20 anos? Deus tem uma promessa, por que Isaac precisa orar 20 anos, pastor Wellington? Se Deus tem a promessa, já que Deus fez a promessa, para que eu vou orar? Porque afinal, operando Deus, quem impedirá, né? Aí tem gente que lê isso aqui e acha que, já que Deus tem promessa, então será que Isaac orou à toa? Será que Deus tem promessa na minha vida, pastor? Então não preciso nem orar, é só esperar Deus cumprir. Deixa eu dizer uma coisa, as promessas não anulam a oração. Ter promessa de Deus não anula o fato de eu ter que ter comunhão com Deus. Porque oração nada mais é do que isso, é o meu momento de intimidade com Deus. A palavra é quando Deus fala comigo, a oração é quando eu falo com Deus. Escute o que eu vou te dizer, quanto mais promessas e quanto maior as promessas, mais tempo de oração você vai ter que tirar. Mais oração vai demandar sobre a sua vida. Quanto maior a promessa, mais oração será necessário para você suportar o processo até que ela se cumpra. Um dia desses me fizeram uma pergunta nas redes sociais: pastor, se Deus é onisciente, por que eu tenho que orar? A minha resposta para ele foi a seguinte: Deus é onisciente, eu não. Então por que eu tenho que orar? Porque quando eu oro não é para que eu diga para Deus o que Ele não sabe, mas sim para que Ele me ajude naquilo que eu não sei. Vou repetir, eu não oro a Deus para falar com Ele aquilo que Ele não sabe, mas eu oro a Deus para que Ele me ajude a entender aquilo que eu não sei. Senhor, o processo está demorando, me ajuda a suportar enquanto o processo não passa. Jesus, sendo filho de Deus, orou no Getsêmani por 3 vezes em agonia: Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas todavia não é a minha vontade que prevalece, é a sua. O que fez Jesus suportar aquele momento de aflição no Getsêmani foi a comunhão com o Pai através da oração. Se nem Jesus fugiu do processo através da oração, por que nós não vamos dedicar tempo a Deus em oração para que a promessa se cumpra? E eu vou repetir aqui uma frase de Warren Wiersbe, um grande comentarista que eu gosto muito dos seus materiais. E Warren Wiersbe, falando sobre esse assunto, ele diz algo extremamente interessante, pastor Vitor Hugo. Ele diz o seguinte, que oração não é para que a nossa vontade seja feita no céu, oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra. Vou repetir, oração não é para que a nossa vontade seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que é feita diante de Deus, mas a vontade de Deus que é feita na minha vida. E é só através da oração que a gente consegue suportar esses processos. É só através da oração que a gente consegue suportar e manter-se de pé enquanto a promessa não cumpre. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Talvez Deus tenha trazido gente aqui essa noite para dizer: o processo está demorando, o tempo está passando, mas continue orando, porque na hora certa vai dar tudo certo. Mas não desista, não permita que a sua comunhão com Deus seja interrompida, porque o processo está longo, dolorido e demorado. Continue. Isaac ora 20 anos, mesmo a promessa repousando sobre a vida dele. E qual lição que eu extraí disso aqui essa tarde? Simples demais: orar é melhor do que se precipitar. Vou repetir: orar é melhor do que se precipitar. Por quê? Porque Isaac faz diferente do que o pai dele fez. Verso 21, Isaac orou. Verso 24, olha o que o texto diz: e cumprindo-se os dias para dar à luz 6 gêmeos no seu ventre. Isaac orou por 20 anos, mas o verso 24 diz: e cumpriu-se os dias. Então Isaac orou e o dia da promessa cumprir chegou. Isaac não deixou de orar, continuou orando. E orar é melhor do que se precipitar. Por quê? Porque Abraão fez diferente. Isaac orou e a seu tempo Deus cumpriu a promessa. Já Abraão e Sara se precipitaram. Vamos ver a precipitação de Abraão e Sara, Gênesis 16. Abraão tinha uma promessa, havia 10 anos que Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, Gênesis 16, verso 1, 2 e 3. Olha a precipitação de Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E o verso 3 diz: assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia,
sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Havia 10 anos que Abrão tinha saído de Ur dos Caldeus, e ele não aguentou o processo, parecia que estava demorando. E aí o que Agar faz? Abrão, vamos dar um jeitinho, vamos arrumar um esquema para a promessa cumprir. Quem tem promessa não precisa de esquema. Você não precisa dar o seu jeitinho brasileiro para a promessa se cumprir. Por quê? Porque isso sempre termina em problema. Isaac fez diferente do pai. Por quê? Porque Abraão ouviu a voz de Sarai, e Isaac esperou a voz de Deus. Sarai virou para Abraão e falou: toma Agar como mulher, faz nela um filho, o filho dela, já que ela é minha serva, a lei permitia isso, já que ela é minha serva, o filho dela vai ser meu filho, a promessa cumpre. Abraão e Sarai quiseram dar um jeitinho em Isaac, não, Isaac falou: vou aguardar a instrução, não vou cometer o mesmo erro do meu pai. Então guarde isso aí no seu coração. Melhor do que se precipitar é orar. Continue orando, mas não se precipite. Não tome decisões precipitadas. Depois você analisa a origem da palavra precipitar. É querer colocar a mão antes do tempo, é querer pegar alguma coisa que ainda não está ao alcance da sua mão. Isso é se precipitar, é lançar-se a algo que você não conhece. Então não se precipite, mas mantenha-se em comunhão com Deus através da oração. Não cometa o mesmo erro. E eu aprendi uma atitude com isso aqui, aprendi uma lição com isso aqui, com essa atitude de Isaac. Qual é? Não é porque Abraão errou que Isaac tem que errar. Aprender com os próprios erros é inteligência, aprender com os erros dos outros é sabedoria. Então não é porque quem veio antes de você fez errado que você vai errar, não é porque seu pai errou que você vai errar, não é porque a sua mãe errou que você vai errar, não é porque sua avó errou que você vai errar, não é porque na sua família tem um histórico de erros sucessivos, um atrás do outro, de quem veio antes de você, que você vai ter que errar também. Eu vim aqui declarar uma palavra profética essa noite, a palavra é: você não vai cair no mesmo erro de quem veio antes de você, você vai permanecer-se fiel, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Aguenta firme! Não caia no mesmo erro de quem veio antes de você. A história está aí para isso, para nos ensinar com as lições que quem veio antes de nós deixou. Os bons exemplos a gente segue, os maus exemplos a gente evita, a gente foge. E Isaac faz diferente do que seu pai, então Isaac espera o tempo certo em oração. E aí a história fica interessante, por quê? Porque o verso de número 22, olha o que o texto diz. Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse Rebeca, dizendo: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Na Nova Versão Transformadora, o texto fica mais claro, essa pergunta de Rebeca para Deus. Rebeca está perguntando o seguinte: por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta que Rebeca está fazendo. Uma tradução mais para os dias de hoje. Se é assim, por que sou eu assim? Ou seja, é normal isso acontecer, Deus? É a oração que a Rebeca está fazendo. É normal esse desconforto durante a gestação? É normal essas dores, esse desconforto, essa luta interna? O que eu estou sentindo aqui dentro de mim, Deus, é normal? E aí Deus responde ela no verso 23. Sabe qual é a questão, Rebeca? O Senhor lhe diz: é porque há 2 nações no seu ventre. Ela está perguntando: esse desconforto é normal? Aí Deus está dizendo: não é normal não. Sabe por que não é normal? Porque o que você está gerando é maior do que você pensa. Você está pensando em filhos, eu estou pensando em nações. Você está pensando em filhos e eu estou pensando em nações. Deus responde: Rebeca, é maior do que você pensou que seria. Agora guarda o que eu vou lhe dizer aqui, com muito carinho, guarde isso aqui no seu coração também. Quanto maior o que se gera, maior será o desconforto. Você não vai conseguir gerar um grande sonho dentro da tranquilidade. Pergunte para José quanto custou gerar os sonhos que ele sonhou. Você não vai conseguir gerar um grande ministério com uma vida tranquila, pacata e sossegada. Vai ter confronto, vai ter afronta, vai ter desconforto. Por quê? Porque quanto maior aquilo que você gera, maior o desconforto que você sente. Sabe por que a situação está desconfortável hoje para você? Porque o que está reservado lá para o futuro é maior do que aquilo que você pensou. Você está pensando no agora, Deus está pensando no futuro. Você está pensando no hoje, Deus está pensando no amanhã. Você está aqui, Deus já está lá no seu futuro, Rebeca. Você está querendo filhos, eu estou pensando em nações.
Quanto maior o que você gera, maior o desconforto. É por isso que está tão desconfortável para você nesse momento. É por isso que parece que você não se adequa a lugar nenhum. É por isso que parece que está tudo te incomodando, tudo é desconfortável. Por quê? Porque aquilo que você está gerando está além do seu tempo, não é para agora, é lá para frente, é maior do que você imaginou. Você crê nessa palavra? Você pode me ajudar a adorar a Deus aí por ela? É por isso que está desconfortável. É por isso que está incomodando tanto. É por isso que algumas pessoas se incomodam também com você. Porque o que você está gerando é maior do que você pensou. Agora tem algo interessante aqui também para a gente pensar. Por quê? Porque é melhor o desconforto por se gerar algo grande do que a quietude pela esterilidade. É melhor o desconforto por gerar algo grande do que a inquietude da esterilidade. Então é bem melhor você suportar esse desconforto dessa gestação de coisa grande que Deus tem na sua vida. Eu estou pregando para pessoas aqui que não têm ideia do tamanho daquilo que Deus está gerando dentro deles. O tamanho do ministério, o tamanho do sonho, o tamanho do projeto, o tamanho daquilo que Deus tem reservado para a sua família. O tamanho daquilo que Deus tem reservado para o seu futuro. Então é muito melhor você sentir esse desconforto do que você não gerar nada. É muito melhor você suportar esse desconforto momentâneo do que você não gerar nada. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E Deus fala, Rebeca, é porque o que você está gerando é maior do que você pensou. E aí tem algo também para a gente pensar aqui, é que a lógica de Deus é diferente da nossa. Porque Deus diz o seguinte para Rebeca, olha, há 2 nações no seu ventre, correto? Mas olha o que Deus diz no verso 23 ainda, o Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro. Aí no final do versículo, olha o que Deus fala, e o maior servirá ao menor. Deus está dizendo, Rebeca, além do que você está gerando ser maior do que você pensou, a minha lógica é diferente das de vocês. Já estou avisando, você está gerando 2 povos aí dentro, mas o maior vai servir ao menor. Esaú e Jacó são gêmeos. Deus escolhe Jacó para dar sequência ao cumprimento da promessa, mesmo ele não tendo nascido primeiro. Jacó nasce agarrado ao calcanhar de seu irmão Esaú. Então mesmo Jacó não tendo nascido primeiro, Deus escolhe Jacó para dar sequência à promessa na família de Abraão, Isaac e Jacó. E ao longo da Bíblia, Deus vai revelar-se dessa maneira, muitas vezes, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Então Esaú e Jacó são gêmeos. E aí para você entender por que a lógica de Deus é diferente da nossa, por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus escolheu Jacó, mesmo não sendo ele o primeiro a ter nascido? Mesmo sendo ele o segundo a ter nascido, por que Deus o escolheu? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. No caso aqui, Esaú e Jacó são gêmeos, verso 24, há gêmeos no teu ventre. E existem em síntese, vou falar em síntese, se alguém for pesquisar aqui, você vai encontrar algumas variações, mas em síntese, esses 3 tipos de gêmeos que nascem, são esses 3 tipos de gêmeos que existem, os fraternos, os idênticos e os siameses. Gêmeos fraternos normalmente são bivitelinos. O que é isso? São fecundados em óvulos diferentes. Gêmeos fraternos, no caso de Esaú e Jacó, nascem na mesma mãe, mas foram gerados em óvulos diferentes. São bivitelinos, são 2 óvulos da mulher, fecundados por 2 sementes do homem. Nascem gêmeos, mas são diferentes. E aí existem os gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos. São 2 sementes do homem num óvulo da mulher. E existem os gêmeos siameses, quando uma semente do homem num óvulo da mulher, e essa semente, esse sêmen do homem, ele tenta se dividir dentro do óvulo, e aí nascem os gêmeos siameses, ou gêmeos chipófagos, quando o corpo é colado um no outro por algum membro. Esaú e Jacó são gêmeos fraternos, bivitelinos. E qual a diferença desse tipo de gestação? É que no caso de gêmeos fraternos, isso aqui é muito interessante, gêmeos bivitelinos, a concepção acontece em tempo diferente. Durante o ato sexual, a mulher, no seu período de ovulação, a semente do homem vai ao encontro do óvulo da mulher. No caso de gêmeos bivitelinos, 2 óvulos diferentes, são 2 óvulos gerados em tempo, fecundados em tempos diferentes. A primeira semente entra no primeiro óvulo, e aí esse primeiro óvulo a ser fecundado se aloja na parte superior do útero da mulher. Aí a segunda semente a entrar no óvulo de uma mulher, no caso de gêmeos bivitelinos, pode acontecer em até 48 horas depois. Existem casos até nesse sentido. E aí, o segundo óvulo a ser fecundado, isso pode acontecer minutos, horas ou até dias depois, dependendo. Existem casos assim. Esse segundo óvulo a ser fecundado se aloja na parte inferior do útero.
e as crianças são geradas então no útero da mãe. Só que na hora de nascer, aquele que foi gerado primeiro fica em cima, o que foi gerado depois fica embaixo. Então quem sai primeiro é quem foi gerado depois, e quem sai depois foi gerado primeiro. No caso de Esaú e Jacó, por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Porque para Deus Jacó sempre foi o primogênito. Porque a vida para Deus é intrauterina. Salmo 139, verso 16. O salmista disse: quando eu era informe, o Senhor me viu no ventre da minha mãe. Por que Deus escolheu Jacó? Porque Deus gerou primeiro a Jacó e depois Esaú. Só que Esaú saiu primeiro. Então a lição que fica é que nem sempre quem sai primeiro foi gerado primeiro. Nem sempre quem chega primeiro foi gerado primeiro. Por que Deus escolhe Jacó e não Esaú? Porque para Deus Jacó sempre chegou na frente. Jacó sempre foi o primogênito. Jacó foi gerado primeiro por Deus. Aí você está se perguntando: pastor, como é que isso aqui se aplica na minha vida? Que talvez você está vendo durante todo esse processo aí pessoas chegando na sua frente, alcançando objetivos que você um dia pensou em alcançar. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque o que é seu ninguém vai tomar, porque eu sei o tempo que eu te gerei, quando eu te gerei, e o que eu tenho reservado para a sua vida. Então fica tranquilo. Nem sempre quem chega primeiro foi gerado primeiro. Quem chega primeiro vai dar o segmento àquilo que Deus tem para fazer. Então Esaú sai primeiro, mas é Jacó quem foi gerado primeiro. Para Deus Jacó sempre foi o primogênito. E olha como isso é sério, pastor Rubem, olha como isso aqui é sério. Para Deus Jacó sempre foi o primogênito. Eu vou te provar isso na Bíblia. Êxodo capítulo 4, olha isso aqui. Vamos lá em Êxodo capítulo 4, versos número 22 e 23. Olha o que Deus manda Moisés falar com Faraó, pastor Vitor Hugo. Quando Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 4, Deus diz assim: você vai falar com Faraó, diga o seguinte para Faraó: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito, deixar ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Olha como a coisa é séria. Algum dia, teve uma vez que alguém me perguntou: o Deus do Antigo Testamento era um Deus sanguinário? Eu falei: não, você que não entende de Bíblia. Porque todos os povos que morreram por ordem de Deus, Deus deu chance do arrependimento. Os primogênitos no Egito não morreram desavisados. Quando Deus mandou Moisés, Deus falou: Moisés, fala para Faraó que ele está tocando no meu primogênito Israel, no meu primogênito Jacó, e se ele não libertar o meu primogênito, eu mato dele. E Faraó teve 9 pragas para se arrepender e não se arrependeu. É a lei da semeadura, da Gálatas 6,7. Tudo que o homem planta, ele colhe. Israel sempre foi o primogênito de Deus, Jacó sempre foi o primogênito de Deus, a ponto de Deus ferir os primogênitos do Egito por causa do seu primogênito Jacó. Ei, você é primogênito de Deus, escolhido por Deus, e quem toca em você toca no seu Deus, quem toca em você toca no seu Pai. Faraó, não toca no meu primogênito, senão eu vou tocar nos seus. Você crê em palavra profética? Posso liberar sobre a sua vida? Deus comprou a sua guerra. Faraó está intentando, Faraó aqui aponta para Satanás, aponta para o adversário de nossas almas. Ei, todo intento do diabo Deus vai revogar. Por quê? Porque com seu povo primogênito, com o povo comprado por ele, ele diz: mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Deus comprou a sua guerra. Faraó, não toca no meu primogênito, senão eu vou tocar no seu. Para Deus, Jacó sempre foi o primogênito. Vamos continuar pensando aqui no texto. Abraão viveu os seus processos, 25 anos. Isaac viveu os seus processos, 20 anos. E Jacó também vai viver os seus processos. Todos os 3 primeiros patriarcas viveram processos com Deus até que a promessa se cumprisse. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E vamos olhar aqui para os processos na vida de Jacó. O verso de número 22 e 26. Olha o que diz o texto. Os filhos lutavam dentro dela. Ó. Marca aí o verso 22. Os filhos lutavam dentro dela. O verso 26 diz: depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar, ao calcanhar de Esaú, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Então a gente já vê aqui a primeira luta de Jacó, no ventre da mãe. Essa foi a primeira das 3 grandes lutas de Jacó. No processo de Jacó, ele passou por 3 grandes lutas, e essa aqui foi só a primeira. Ele começou a lutar no ventre da mãe, e saiu agarrado ao calcanhar do irmão, e recebeu o nome Jacó por causa disso. Jacó significa aquele que agarra, ou agarrado ao.
mas no sentido de agarrar para puxar para trás. Por isso que a gente fala suplantador, enganador, mas o nome Jacó em si não significa enganador de primeira. A primeira interpretação de Jacó não é enganador, é aquele que agarra, é aquele que vem agarrado, mas é agarrar no sentido de passar para trás. Então quando viram o menino nascer agarrado no calcanhar do irmão, disseram, ele estava querendo passar o irmão para trás. Mas por que Jacó já estava lutando no ventre da mãe, pastor Luiz? Porque ele sabia que ele era o primeiro, foi gerado primeiro. Então a primeira luta de Jacó foi no ventre da mãe. A segunda luta de Jacó, qual foi? Está lá no capítulo 31, verso 41 do Gênesis. Vamos lá, segunda luta de Jacó, 31, 41 do Gênesis. Olha o que Jacó fala para Labão, seu sogro. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Olha o que Jacó fala para Labão. Labão, eu estou na sua casa há 20 anos, trabalhei 14 anos por suas duas filhas, 7 por um e 7 por outra, você me enganou, e já estou há 6 anos trabalhando pelo seu rebanho, nesse tempo todo, você mudou meu salário 10 vezes, que tipo de luta representa isso aqui? Jacó passou 20 anos lutando com intrigas familiares, com problemas emocionais, porque imagina trabalhar por uma mulher e receber outra, depois que trabalha por aquela mulher, o salário é mudado 10 vezes ao longo dos últimos anos, combinava uma coisa com o sogro fazia outra, agora a ovelha malhada é sua, as brancas são minhas, agora as brancas são suas, as malhadas são minhas. Era uma guerra espiritual, era uma guerra sentimental, era mexer com as emoções de Jacó, era levar Jacó ao extremo da paciência, era levar Jacó ao extremo do seu limite, da sua paciência. Então a primeira luta de Jacó foi no ventre da mãe, a segunda luta de Jacó foram as intrigas na família do sogro. Foram 20 anos lutando para poder sair da casa do sogro e ter a sua independência. É uma luta emocional, uma luta sentimental. E aí teve a terceira luta de Jacó, a derradeira, que a sua história mudou. Qual foi? Gênesis capítulo 32, verso 24. Gênesis 32, 24, o texto diz: e Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. A terceira luta de Jacó foi no val de Jaboque com um anjo durante a madrugada inteira. A primeira luta de Jacó foi no ventre da mãe para nascer. A segunda luta de Jacó foi uma luta emocional na casa do sogro para poder ter independência. E a terceira luta de Jacó foi no val de Jaboque com um anjo. Quais os 3 tipos de luta que nós temos aqui? A primeira luta no ventre da mãe é uma luta natural. A segunda luta é emocional. E a terceira luta é espiritual. E eu preciso te avisar, nós também enfrentamos esses 3 níveis de adversidade. Passamos por lutas do mundo natural, passamos por lutas no mundo emocional e passamos por lutas no mundo espiritual. E eu não sei em que tipo de esfera de luta você está aqui essa noite. Gente que está aqui e os embates são no campo natural, são enfermidades, são problemas do mundo natural. Gente que está aqui e a esfera da luta que ele está atravessando é uma luta emocional, palavras que você ouve, paciência sendo testada, tristezas, angústias, lutas emocionais, autoestima lá embaixo. Ou talvez tem gente aqui vivendo lutas espirituais. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quando estamos debaixo de promessa, seja luta natural, seja luta emocional, ou seja luta espiritual, Deus te fará triunfar em todas essas 3 esferas. Você crê em palavra profética? Então recebe essa palavra aí que eu vou liberar sobre a sua vida. Eu declaro essa luta no mundo natural, você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia, eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro isso aqui. Essa luta no campo emocional, você vai vencê-la em nome de Jesus. O diabo não vai minar a sua mente, não vai minar o seu coração, não vai minar a sua fé. O diabo não vai minar suas emoções. O diabo não vai colocar sua autoestima lá embaixo. O diabo não vai colocar uma depressão na sua mente, no seu coração, não. Você vencerá essa luta emocional. E se a luta que você está enfrentando é no campo espiritual, se prepare, porque até a luta no val de Jaboque é Jacó, da luta do val de Jaboque para frente é Israel. Deus mudará o rumo da história depois da luta espiritual. Você pode me ajudar a adorar a Deus aí por essa palavra? Eu já estou encerrando. Isso. Eu declaro sobre a sua vida, independente do nível de esfera que você esteja lutando, Deus entrou contigo nesse negócio. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Enquanto eu prego aqui, você faz uma introspectiva aí, qual o nível de luta que você está atravessando? Você está achando que você é o único? Olha Jacó. Qual o campo que você está lutando? Você está achando que você é o único? Olha o que Jacó enfrentou. A primeira luta natural você já venceu. Porque para você estar aqui hoje, durante o ato sexual, entre 250 a 400 milhões de espermatozoides, para um chegar no útero da sua mãe, esse um foi você. A primeira luta você já venceu, você está aqui. Você já deu graças a Deus por isso, porque você venceu a primeira luta natural. Você nasceu, e se você nasceu, há um propósito para isso, ei. Eu não estou pregando para gente despropositada que não sabe para o que veio, nem para onde vai, não. Eu estou pregando para gente que sabe, eu fui escolhido por Deus. Há uma promessa sobre a minha vida. Eu venci a primeira luta natural. Vou vencer as lutas emocionais e as lutas espirituais que vierem sobre a minha vida. Você está comigo nessa palavra? Vou pegar um gancho no que o pastor Vitor Hugo já disse aqui na apresentação da criança. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Fica tranquilo. Gente sofrendo embates aqui em várias áreas da vida. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Agora, para nós podermos encerrar e eu orar por você, é que Jacó vai enfrentar todo esse processo. Como se não bastasse esse processo de Jacó de 20 anos, para sair da casa do sogro, depois tem aquela intriga na família de Jacó, por causa de José, o sonhador. Jacó teve 12 meninos e uma menina, Diná. Então são 13 filhos, e José foi o 12º. O primeiro foi Rúben, e 12 na Bíblia é o número do governo. Benjamim foi o 13º. Quando José nasceu, como 12º filho, já tinha algo profético sobre a vida dele. 12 é o número do governo. Esse garoto nasceu para governar. E na família de Abraão tinha um negócio. Por quê? Porque Ismael era o mais velho, mas Deus escolheu Isaac. Esaú era o mais velho, mas Deus escolheu Jacó. Rúben era o mais velho, mas Deus escolheu José. E aí tem toda aquela problemática na casa de Jacó. José é vendido, vai para o Egito, torna-se governador. Todo mundo conhece a história, chover no molhado, falar disso aqui. E ele reencontra seus irmãos na época da fome, seus irmãos vão comprar comida no Egito, reencontra José, tem aquele processo, José segura um dos irmãos para que eles busquem o mais novo, Benjamim. Eu já preguei sobre isso aqui. Por fim, Jacó vem ter com José. Eu queria muito que você me acompanhasse nesse texto aqui, por quê? Porque depois de todo esse revés na família, Jacó vai se reencontrar com José, o filho que ele pensou que ele nunca mais veria. Vamos comigo em Gênesis 48? A partir do verso 11, tem algo extraordinário aqui para a gente poder encerrar. Gênesis 48, a partir do verso 11. E Israel disse a José, preste atenção que eu vou ler para você. Eu não cuidara a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. Olha o que Jacó está fazendo, lá em Gênesis 48. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais, Abraão e Isaque. E olha o que ele diz, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti Israel abençoará, dizendo, Deus te põe como Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, vive todo esse processo,
Aos 130 anos, Gênesis 47, verso 9, Jacó reencontra com José. Aos 130 anos, Gênesis 47, verso 9, ele se reencontra com José. Aos 147 ele vai morrer, Gênesis 47, verso 28. Jacó passa mais 17 anos com José no Egito. E antes de Jacó morrer, ele reúne a família. E aí José gerou 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer, Efraim, Deus me fez prosperar. Manassés era o mais velho, Efraim era o mais novo. Aí Jacó está com 147 anos, os filhos sabem que o velho pai está prestes a morrer, mas não podem deixar que ele morra sem abençoá-los. E aí chega a vez de abençoar os filhos de José. Aí José, como era o costume, pega o filho mais velho, Manassés, e coloca à direita do velho Jacó. E pega Efraim e coloca à esquerda do velho Jacó, sentado no colo de Jacó. Ele quer que Jacó estenda a mão e abençoe Manassés e Efraim, a mão direita sobre o mais velho e a mão esquerda sobre o mais novo. Só que quando o velho Jacó, já cego, vai orar pelos netos, ele conserta aquilo que está errado desde Isaac. Ele inverte as mãos e coloca a mão direita sobre a vida do mais novo e a mão esquerda sobre o mais velho, e fala: hoje Deus está colocando o menor na frente do maior. E aí José olhou e falou: não, pai, está errado, a mão direita é sobre Manassés, a mão esquerda é sobre Efraim. Ele diz: não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, desde lá de trás isso vem acontecendo na nossa família, só trouxe intriga. Por causa disso Ismael e Isaac não tiveram paz. Por causa disso Jacó e Esaú não tiveram paz. Por causa disso você e seus irmãos não tiveram paz. Então deixa eu consertar aquilo que está errado desde lá de trás. Deixa eu colocar tudo no lugar de novo. Ei, eu vim liberar uma palavra para alguém aqui. Deus vai te dar uma chance de colocar as coisas no lugar. Aquilo que está errado vai voltar para o lugar. Você recebe essa palavra aí? Pode me ajudar a adorar a Deus, porque eu já vou orar por você. Tecladista, me ajuda aqui, por favor. Deus está invertendo a lógica aqui essa noite. Deus está dizendo: aquilo que vem dando errado desde lá de trás, eu vou colocar no lugar certo na sua vida. Hoje é noite de Deus colocar Efraim diante de Manassés. Hoje é Deus de colocar o menor na frente do maior e dizer: chega de intriga, chega de processo, chega de dar errado. Agora é tempo de dar certo, é tempo de colocar as coisas no lugar, é tempo de acertar tudo que vem dando errado desde lá de trás. Você crê nessa palavra? Você crê? Eu declaro ela sobre a sua vida aqui essa noite. Estenda a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu declaro essa palavra como profética sobre a sua vida aqui essa noite. Deus está invertendo situações. Deus está invertendo situações aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe o que estava parecendo? Que a história ia se repetir. Sabe o que estava parecendo? Que ia dar errado de novo. Sabe o que estava parecendo? Que não ia ter jeito. Deus está dizendo: não, eu estou invertendo as mãos aqui essa noite e estou colocando o menor na frente do maior. Eu estou consertando aquilo que vem dando errado desde lá de trás. Desde Isaac, desde Ismael, desde Jacó e desde Esaú, desde José e seus irmãos. Não vai acontecer com Manassés e Efraim. Eu estou colocando tudo no lugar. Estou colocando tudo no lugar. Parecia que a história ia se repetir. Parecia que ia dar errado de novo. Mas Deus dá a oportunidade para Jacó colocar tudo no lugar. E Jacó não morre sem colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar. Jacó não morre sem inverter as mãos e colocar Efraim diante de Manassés. Aguenta o processo. Em oração, como Jacó o fez. Como Isaac o fez. Porque Deus é poderoso para colocar as coisas no lugar de novo. Eu quero orar com você. Se você puder, fique de pé, por favor. Coloque a mão assim no seu coração. Senhor, eu oro agora em concordância com a Tua palavra. Quantas vezes, semelhantes a Isaac, a Jacó, a Abraão, os processos demorados, dolorosos,
Quantas vezes parece que vai se repetir a história de derrota? Quantas vezes parece que vai se repetir a história de fracasso? Parece que vai tudo acontecer de novo. Mas assim como o Senhor deu a Jacó uma oportunidade de colocar as coisas no lugar, de reencontrar José, quando nem ele pensou que veria José novamente. Deus dá oportunidade a pessoas aqui essa noite para colocarem as coisas no lugar de novo. Que assim, Senhor, como as mãos de Jacó se inverteram sobre Manassés e Efraim, eu oro aqui essa noite e peço que as tuas mãos se invertam sobre a vida de pessoas aqui. Que o Senhor mude pessoas de posição, de lugar. Que o Senhor mude histórias de lugar aqui essa noite. Que nos próximos dias aqui pessoas vejam sinais de que a história está invertida, está mudando. Não está como era antes. Não, o Senhor está mudando a história. O Senhor está invertendo a situação. Gente que está lutando aqui na área natural, na área emocional, na área espiritual. E o Senhor está dando vitória aqui essa noite. Eu creio nisso. O Senhor está invertendo situações aqui. Eu creio nessa palavra, Senhor. Eu confirmo essa palavra como profética. Que irmãos e irmãs saiam mais fortalecidos aqui essa noite. Que gente que entrou aqui como Rebeca dizendo: por que está tão desconfortável? Saia daqui entendendo que faz parte do desconforto. Porque o que está sendo gerado é grande, é maior do que pensou-se. Ah, Deus, eu concordo com essa palavra. Eu concordo com essa palavra. Que ela seja a resposta da oração de pessoas aqui. Que ela vista-se como uma luva na vida de alguns aqui. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família.